Boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando o Encontro com a Palavra. Hoje iniciaremos o estudo do livro de Hebreus, o qual chamo de a misteriosa obra-prima. Ouça com atenção como esta obra-prima se inicia. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Nosso estudo tem seguido a ordem em que os livros foram compilados na Bíblia. Depois de termos estudado as cartas do apóstolo Paulo, o próximo livro da sequência bíblica é o livro de Hebreus, que inicia a divisão das cartas gerais. Essas cartas são chamadas de gerais porque foram escritas por vários autores. O conteúdo delas também é genérico. Essas epístolas não foram dirigidas a nenhuma igreja específica como as cartas de Paulo, como por exemplo a carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. O livro de Hebreus é uma misteriosa obra-prima. Sua autoria é misteriosa, não sabemos quem o escreveu. Muitos teólogos acham que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Apesar de algumas edições da Bíblia até trazerem o título de Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, outros estudiosos não acham que seu autor tenha sido Paulo. Observe que esta carta não começa com eu, Paulo, como as cartas de Paulo geralmente se iniciam. Naqueles tempos, eles não costumavam assinar seus nomes no final das cartas, porque elas eram escritas em pergaminhos e para ver quem tinha escrito a carta antes de começar a lê-la, teriam que desenrolar todo o pergaminho até chegar à assinatura. Por isso o nome do autor da carta era escrito no início dela. Este livro também é misterioso porque sua forma literária não é definida. Observe que o trecho que lemos não é uma saudação. Não fica claro onde estavam as pessoas para quem a carta foi dirigida. É evidente que esse documento foi escrito para judeus cristãos, para crentes messiânicos, como eram os apóstolos e tantos outros crentes na igreja, para judeus que criam em Jesus Cristo como Messias. A partir do conteúdo deste livro, percebemos que os judeus para quem esta carta foi escrita estavam sendo perseguidos. Também podemos concluir que alguns deles não tinham certeza da salvação. Eles não tinham assumido um compromisso verdadeiro de fé com Jesus Cristo como seu Messias. A conclusão que tiramos a respeito deles é que eram judeus messiânicos convertidos que sofriam perseguição e estavam muito desanimados. Eles precisavam de encorajamento e confiança. Alguns deles precisavam ser exortados a crerem em Jesus como Messias verdadeiro. Alguns estudiosos acreditam que esses judeus convertidos, para quem o livro de Hebreus foi escrito, fossem os mesmos judeus cristãos de Jerusalém da Judéia, por quem Paulo tinha demonstrado tanta preocupação. Outros acreditam que os judeus, para quem essa carta foi escrita, viviam na Antioquia quando começou a perseguição. Quando a perseguição estourou em Jerusalém e nas regiões da Judéia, muitos cristãos fugiram para Antioquia, que se tornou um grande centro de crentes messiânicos. De acordo com alguns estudiosos, esta carta foi escrita para os judeus cristãos da Antioquia. Mas outros acreditam que ela tenha sido escrita para os judeus cristãos que viviam em Roma. Resumindo, não podemos definir com precisão onde viviam esses judeus cristãos para quem esta carta foi escrita. Mas o que leva alguns estudiosos a afirmarem que Paulo escreveu esta carta? Paulo escrevia suas cartas como um rabino convertido, demonstrando o domínio completo da língua hebraica. Cerca de 200 anos antes de Cristo, todos os livros em hebraico do Velho Testamento foram traduzidos para o grego. Esta tradução é conhecida como a Septuaginta. Isso quer dizer que nos dias de Paulo, todos os livros do Velho Testamento eram encontrados em hebraico e também em grego.
Quando Paulo citava o Velho Testamento em suas cartas, o que era muito frequente, ele o fazia direto do hebraico. Este fato já é argumentação suficiente para que muitos estudiosos afirmem que quem quer que tenha escrito o livro de Hebreus era grego ou um judeu fortemente influenciado pela cultura helenística grega. Alguns estudiosos observaram que a gramática grega do livro de Hebreus não coincide com a gramática das cartas do apóstolo Paulo. Outra razão para afirmarem que não foi Paulo quem escreveu este livro é que o seu autor não tinha todo o conhecimento teológico que Paulo dominava, e com excelência. Paulo foi um grande estudioso, uma das maiores mentes dos seus dias. Paulo foi um dos maiores conhecedores do Velho Testamento. Quando o autor desse livro fala do tabernáculo no deserto, ele coloca os utensílios em lugares errados, como, por exemplo, o altar do incenso. Isso jamais teria acontecido com Paulo, mas poderíamos esperar isso de Apolo. Lembram-se dele? Quando Apolo apareceu, Priscila e Áquila entenderam que ele precisava de certo treinamento, porque ainda não era teologicamente muito maduro. Por isso, uma pessoa como Apolo poderia colocar o altar do incenso do tabernáculo no lugar errado. Alguns estudiosos acreditam que Barnabé possa ter sido o autor de Hebreus, e outros acham que foi o amado médico Lucas, porque ele não era judeu, embora fosse muito instruído. Alguns argumentam que, devido ao conteúdo teológico do livro, Paulo não poderia tê-lo escrito. Um dos temas do livro é a fé, mas é uma abordagem diferente da de Paulo, que falou sobre a justificação pela fé. Como Paulo foi tão enfático nas cartas aos Romanos e aos Gálatas sobre a questão da justificação pela fé, era de se esperar que, se ele tivesse escrito o livro de Hebreus, um livro para judeus cristãos, a abordagem de fé seria a mesma. De todas as argumentações que sustentam a autoria do livro de Hebreus por outra pessoa, a não ser Paulo, a mais forte, está no primeiro capítulo da carta dele aos Gálatas. Nesta passagem, Paulo enfatizou que tudo o que escreveu em suas cartas tinha recebido diretamente de Jesus Cristo através de revelação no deserto da Arábia. Paulo foi muito enfático nesta declaração, dizendo, inclusive, que ou acreditaríamos nele, ou estaríamos chamando de mentiroso. Ele diz, afirmo diante de Deus que não minto. Quando estudamos o primeiro capítulo de Gálatas, falamos que você tem duas opções de opinião a respeito de Paulo. Ou você o considera um mentiroso lunático, ou o maior missionário, professor, pastor, teólogo e autor que a Igreja de Jesus Cristo já teve, e que escreveu metade do Novo Testamento. O autor de Hebreus nos diria, como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual primeiro foi anunciada pelo Senhor, e depois nos foi confirmada por todos os que o ouviram? Foi assim que Lucas iniciou seu evangelho. Isso está em Lucas, capítulo 1, versos 1 ao 4. E é por isso que alguns acham que Lucas pode ter sido o autor de Hebreus. Pode ser que não tenha sido ele, mas uma coisa é certa, o autor do livro de Hebreus não foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu no início do Evangelho. O autor de Hebreus, diferentemente de Paulo, não alega ter visto Jesus pessoalmente, nem de ter ouvido o Senhor Jesus ao vivo como os apóstolos. Como Paulo declara enfaticamente em suas cartas que teve um encontro pessoal com Jesus. Por tudo isso, estudiosos questionam que Paulo seja o autor de Hebreus. O livro de Hebreus demonstra que saber quem foi o escritor de um livro da Bíblia não faz muita diferença. Por exemplo, no livro de Hebreus, o Velho Testamento é citado várias vezes. E quando isso acontece, o autor simplesmente escreve, Deus disse, e cita Moisés. Depois, Deus disse, e cita Davi. O que o autor de Hebreus mostrou é que os livros antigos da Bíblia são importantes porque Deus os escreveu. Não importa o escritor humano. Por isso podemos concordar com o antigo teólogo Origen, que estudou todos os argumentos a favor e contrários à autoria paulina deste livro, reuniu todas as informações sobre o autor e depois levantou suas mãos para o alto e declarou, só Deus sabe quem escreveu o livro de Hebreus.
É aí que devemos parar a discussão sobre a autoria de Hebreus. O próprio livro mostra que não importa quem o tem escrito. O importante é saber o que o livro diz, o significado do que ele diz e o que o seu conteúdo significa para mim e para você. O mais importante sobre o livro de Hebreus é a verdade que ele ensina e a aplicação que podemos fazer em nossas vidas. Voltamos para onde começamos. O livro de Hebreus é uma obra-prima misteriosa por causa de todos esses motivos que acabei de mencionar. Mas quando estudamos o seu conteúdo, descobrimos por que ele é uma obra-prima. De certa forma, o livro de Hebreus é semelhante ao de Romanos, porque os dois possuem uma única argumentação do começo ao fim. O livro de Romanos desenvolve uma argumentação fascinante sobre a justificação por meio da fé. É um tratado teológico. O livro de Hebreus também é um tratado teológico, mas sobre Jesus Cristo. Já vimos que o Evangelho de João no Novo Testamento enfatiza Jesus Cristo. Podemos dizer que João nos apresenta Jesus Cristo do ponto de vista evangelístico. Quando lemos o Evangelho de João, refletimos sobre as perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Cada um dos capítulos do Evangelho de João fala sobre Jesus. Ele diz quem é Jesus, querendo que você creia em tudo que ele diz, porque se fizer isso você será salvo e terá vida eterna. É por isso que João apresenta Jesus Cristo do ponto de vista evangelístico. A carta de Paulo aos Colossenses é outro livro cujo tema central é Jesus Cristo. Um ponto importante que não podemos esquecer é que a mensagem e toda a argumentação deste livro enfoca Jesus Cristo. E para tirarmos o máximo de sua leitura, devemos nos guiar por 3 palavras-chave. Antes de dizer quais são elas, quero compartilhar algo com você. O livro de Hebreus, assim como o de Romanos, sustenta uma mesma argumentação do começo ao fim. Gostaria que você lesse esse livro numa sentada só, isso mesmo, de uma só vez, como fizemos com o livro de Romanos, para descobrir qual é essa argumentação. Procure fazer esta leitura na tradução da Bíblia de sua preferência. Hoje temos à nossa disposição várias traduções muito boas. Desligue tudo e dedique algum tempo a esta leitura. Dedique uma noite para a leitura deste livro inspirado. Tenho certeza que você se surpreenderá com a organização, eloquência e beleza do livro de Hebreus. A pessoa que escreveu este livro foi um estudioso que conhecia muito bem o que o Novo e o Velho Testamento nos diz sobre Jesus Cristo. A contribuição deste livro ao cânon das Escrituras foi muito grande, por isso o considero uma obra-prima. Cada livro da Bíblia tem sua importância e parcela de contribuição espiritual e devocional para o conteúdo do livro sagrado. A contribuição principal do livro de Hebreus é o tratado teológico sobre Jesus Cristo que ele apresenta. Outra contribuição do livro de Hebreus para o cânon das Escrituras é que ele é o livro da Bíblia que melhor liga o Velho Testamento ao Novo. Por que hoje não fazemos mais as ofertas de sacrifícios de animais a Deus, hein? Por que não obedecemos mais a lei de Moisés, como o povo do Velho Testamento fazia? Por que ser do povo de Deus depois da cruz é tão diferente do que ser o povo de Deus antes da cruz? Como o Novo e o Velho Testamento se relacionam? O livro de Hebreus responde a estas questões mais do que qualquer outro livro da Bíblia e faz esta ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Para descobrir qual é o argumento do livro de Hebreus, você contará com 3 palavras que o guiarão. Preste atenção. Melhor, crer e cuidado. Estas são as 3 palavras. Melhor, crer e cuidado. O primeiro tema na argumentação de Hebreus relacionada a Jesus é: Jesus é melhor. Jesus Cristo é melhor do que os profetas, porque Deus falou no passado com os pais através dos profetas. Mas nesses últimos dias tem falado através do seu Filho. A revelação de Deus e sua mensagem através do seu Filho são melhores do que a revelação e mensagem que Deus deu através dos profetas.
O autor de Hebreus escreveu para os judeus declarando que Jesus Cristo é melhor do que tudo que eles reverenciavam. Vocês valorizam demais os profetas. Jesus Cristo é o profeta dos profetas. Ele é melhor do que os profetas porque sua revelação e sua mensagem são melhores. Nos 2 primeiros capítulos deste livro, o autor diz: Jesus Cristo é melhor do que os anjos. Os judeus conservadores e ortodoxos, como os fariseus, acreditavam em anjos e nos fenômenos sobrenaturais. Os saduceus não. Leia os 2 primeiros capítulos e observe as diferentes maneiras como o autor argumentou para os judeus que Jesus Cristo é melhor do que os anjos. Parece que o autor nem precisava defender a existência dos anjos. Ele assumiu a existência deles quando diz que Jesus é melhor do que os anjos. É claro que os judeus reverenciavam Moisés. Ainda hoje eles reverenciam. Moisés construiu a nação, mas Jesus Cristo é melhor do que Moisés porque é o filho que vive na casa. A seguir, o autor diz que Jesus Cristo é melhor do que Josué, porque aqueles judeus reverenciavam Josué. Josué conduziu os filhos de Israel para a terra prometida e lhes deu descanso. Mas Jesus lhes deu o descanso que supera o descanso da terra prometida. Jesus é melhor do que Josué. Depois o autor escreveu: Jesus Cristo é melhor do que todos os sacerdotes. Os judeus sabiam do que o autor estava falando quando mencionava o sacerdócio ou falava em sacerdote. Havia o sacerdócio arônico e o levítico. Eles sabiam tudo sobre sacerdócio e sobre seu sistema de sacrifícios. A partir do capítulo 5, o autor argumenta que Jesus é melhor do que todos os outros sacerdotes. Depois de falar sobre sacerdócio, o autor fala sobre alianças. Havia a aliança de Noé, a de Abraão, a de Moisés e a de Davi. Deus firmou várias alianças, mas o autor afirma que Jesus é a melhor de todas as alianças. A seguir, o autor menciona o tabernáculo no deserto. Falamos sobre o tabernáculo quando estudamos os livros de Êxodo e Levítico. Como é de se esperar, o autor diz: Jesus Cristo é melhor do que o tabernáculo terreno. O autor de Hebreus explicou que o templo de Salomão e todos os seus padrões de adoração eram uma cópia, uma expressão visível de um tabernáculo que existe nas regiões celestiais, que não é feito por mãos humanas. No tabernáculo, os sacerdotes sacrificavam um animal e depois o colocavam no altar do holocausto. Depois ia até o lavatório para, de maneira cerimoniosa, se lavar. Daí ele seguia para o propiciatório, onde se encontrava o candelabro à sua esquerda e a mesa e os pães da presença bem na sua direita. Quando o sacerdote ficava ao lado do candelabro, agradecia a Deus pela revelação da palavra dada ao pecador. Depois, na mesa da propiciação, o sacerdote agradecia a Deus pela provisão diária do pecador. O sacerdote então dirigia-se diretamente para o altar do incenso, onde fazia uma oração intercessória em nome do pecador, que permanecia à entrada do tabernáculo. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, enquanto todo o povo se reunia do lado de fora do tabernáculo. O sumo sacerdote levava o sangue e ia além do véu do Santo dos Santos, onde oferecia o sangue pelos pecados de todo o povo. O autor de Hebreus declara que este foi um modelo do que aconteceu no céu quando Jesus Cristo morreu por nós. Quando Jesus Cristo, sumo sacerdote, morreu na cruz, intercedeu pelos pecados e pelos pecadores de todo o mundo. Como sumo sacerdote, quando ele chegou ao altar de incenso, intercedendo pelos pecadores do mundo, passou pelos santos dos santos no tabernáculo dos céus, que não foi feito por mãos humanas. Mas Jesus não ofereceu o sangue de um animal. Ele ofereceu o seu próprio sangue. A partir do momento que Jesus, como supremo sumo sacerdote, fez isso, não foi mais necessário o sacrifício de animais para a expiação dos pecados do mundo. O sacrifício de Jesus, com o derramamento do seu sangue, substituiu o sacrifício de animais feito pelos sacerdotes dentro daquele sistema sacrificial. Portanto, o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus é melhor do que o tabernáculo no deserto.
Jesus Cristo é melhor do que o Templo de Salomão, porque ele cumpriu tudo que estava representado no tabernáculo e no Templo de Salomão. Muito bem, acabamos de fazer um voo panorâmico sobre o livro de Hebreus e agora temos uma visão geral da argumentação deste livro. Foi com esse objetivo que pedi que você desligasse tudo e dedicasse algumas horas para ler esse livro numa tradução da Bíblia que fosse fácil para você entender e que pedisse ao Espírito Santo que abrisse seus olhos, ouvidos e coração para que você entendesse a mensagem deste livro. Quando o pastor Dick Woodward estava no seminário, ele teve como professor de hebraico um judeu convertido, um judeu messiânico. Aquele homem era um grande teólogo, formado também em arqueologia e um dos maiores conhecedores de linguística. Ele também era um dos maiores doutores da língua hebraica. O curso com esse professor era muito puxado, mas muito bom. E o pastor Dick diz assim: eu sabia que afinal haveria um exame muito difícil e por isso estudei muito. O professor tinha a fama de ser muito exigente nas provas. Ele costumava dizer que o seminário não era um acampamento, era uma faculdade. E se algum aluno não tivesse um desempenho satisfatório em hebraico, repetiria independentemente de quem fosse. Parecia que aquele professor não tinha coração. No dia da prova, o professor andou pela sala e escreveu no quadro negro: descreva a argumentação do livro de Hebreus. E depois ele saiu da sala. É claro que ninguém podia consultar a Bíblia. Eu usei as 4 horas de prova para escrever páginas e páginas e depois achei que tinha entregue um tratado, um clássico sobre o livro de Hebreus. O tempo passou e a prova não foi devolvida. Um dia, eu encontrei o professor no corredor com a pasta cheia de provas. Quando o professor me viu, ele me disse: Dick, eu quero falar com você. Já estudei muita coisa nessa vida, mas nunca tinha visto nada igual. Leia meus comentários na sua prova e depois venha falar comigo, hein? Na primeira página, o professor escreveu em vermelho: ortografia. Na segunda, escreveu também: ortografia. Na terceira, ele escreveu: você tem péssima ortografia. Venha falar comigo. Com tudo que eu tinha escrito, as observações do professor foram somente sobre a minha ortografia. Mas isso não fez da minha prova um clássico do livro de Hebreus, não. Só que eu aprendi que o livro de Hebreus possui uma argumentação coesa. Eu sugiro que você dedique um sábado, nem precisa ser um final de semana inteiro, para ler o livro de Hebreus. Não leia sob uma perspectiva teológica, mas devocional. Depois descreva em detalhes a argumentação do livro. Vai ser importante. Até o próximo programa.